Bom, então, estamos aqui mais um dia, aqui uma entrevista, no nosso canal, então, Engenharia e Perspectiva. Meu nome é Renato Vargas, né? Esse canal, como em outras oportunidades, a gente pretende, então, conversar com algumas pessoas, acadêmicos, né, professores, empresários, engenheiros, debater questões de engenharia. Esse canal, então, ele é patrocinado pela empresa NEP Consultoria e tem um apoio especial aí da Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Tá? Hoje nós estamos aqui, então, com o professor Walter Basso, que é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ele trabalha no departamento de engenharia mecânica há mais de 40 anos, me parece, né, professor? Bem mais. Bastante tempo, então ele tem uma longa história. Infelizmente, nós temos aqui uma hora, mas evidentemente que nós vamos proporcionar outras oportunidades aí para estar conversando. Tá? O professor ele é coordenador aí do núcleo de estudos e pesquisas em educação tecnológica, né? Também me parece que quase nesse tempo, né, professor, logo depois que o senhor começou a trabalhar como professor, logo depois vocês já criaram esse núcleo. E é um pouco disso que a gente vai conversar também sobre a história da criação, isso aí, todos os desafios, obstáculos, né, para criar um estudo de um núcleo, pesquisas, né, na área de educação tecnológica, dentro do departamento de engenharia mecânica, tá? Depois, nesse tempo, professor, ele também com a parceria do professor Luiz Teixeira, que eu tive a oportunidade de conhecer também bastante bem, eles têm uma profícua carreira, publicaram vários livros nessa área de educação tecnológica. Eles têm um feito absolutamente, me parece inédito, que é um livro chamado Introdução à Engenharia, que tem mais de 90 mil cópias vendidas. Isso aí, para quem não tem experiência nessa área, me parece um best-seller aí na área de engenharia, né? Então, e mais recentemente, então, o professor dá várias palestras, né? Ele continua ministrando aulas lá na Federal de Santa Catarina. E mais recentemente ele tem uma proposta, então, que a gente deve culminar, então, com a nossa entrevista, que é exatamente uma equação civilizatória que ele vai ter, então, todo o tempo aí para conversar também sobre isso, né? Acho que no primeiro momento aí a gente fala, então, sobre a trajetória dele, todos esses desafios, né? E eu gostaria só de fazer um comentário pessoal, né? Lembrando aqui um querido mestre que eu tive, que é o professor Shozo Motoyama, e dos anos 90, a primeira vez que eu fui conversar com ele, então é um engenheiro bastante restrito, né? Ainda continuo ligado à área técnica, né? Mas eu interessado nessa área de tecnologia, e o professor Shoso, então, e eu falei, professor, eu tenho interesse aí de trabalhar um pouco com o senhor, participar das palestras e tal. E ele me falou assim, olha, mas você pretende fazer isso como um diletante, né? Ou como um pesquisador de fato, né? E isso marcou. Na verdade, eu não consegui evoluir para ser um pesquisador. Eventualmente, me tornei um pesquisador, participei de alguns projetos. Mas a questão era essa, né? Que, em geral, que as pessoas da área técnica, os engenheiros, eles se envolvem de uma maneira um tanto como diletante, ou seja, é aquele espaço que sobrou, que ele vai ler um pouquinho sobre educação e engenharia, é o professor que tem um interesse, às vezes, político, às vezes um pouquinho diferente da técnica, já é o cara, talvez, né? Isso aí, historicamente, né? Provavelmente mudou bastante isso aí, mas era aquele cara que tinha um interesse um pouquinho diferente, uma cultura um pouquinho diferente, que seria o cara, então, que seria o responsável pela educação, por essa área de pensar os currículos, né? E o professor Walter Basso, assim como o professor Luiz Teixeira, tiveram a coragem, né, de fazer um câmbio, né, nas suas carreiras, se dedicar integralmente a essa atividade, e a coragem provavelmente vai aparecer na nossa conversa aqui, porque eu sei que é bastante difícil a engenharia, ela é reticente em muitas áreas, muitas vezes essa área das humanidades, né? Um pouco disso aí eu tive essa oportunidade de sentir, né? Então, só queria fazer essa observação inicial, que eu acho fundamental, porque muita gente, na verdade, pretende, tem o interesse, mas não se prepara devidamente e não tem esse ônus de fundamentar todo esse conhecimento que possa ser, então, aplicado na educação dos engenheiros. Eu queria fazer essa ressalva, porque aí tem um corte que me parece bastante importante,
e que deveria ter sido feito. Mestre, a palavra é toda sua. Eventualmente, algum comentário aí, eu gostaria de complementar as informações, a sua entrevista é sempre muito rica, né? E algum comentário, mas de resto, fique à vontade, aí a palavra é toda sua. E muito obrigado pela sua atenção, tá? E fique à vontade, por favor. Muito bem, Renato, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em poder participar de um debate nesse meio, como você já antecipou, tanto refratário, inclusive, na área de engenharia, por causa daquele velho costume que nós temos, aquele paradigma de dizer, engenheiro está aqui, é para produzir, outros problemas não são conosco. Que, no meu modo de ver, é um grande engano, um grande erro dentro da nossa formação, principalmente como cidadão. E mais do que nunca, hoje, a gente encontra esse tipo de necessidade em função dos problemas multifacetados que o mundo sempre teve, mas agora se agravam cada vez mais com a questão humana sendo colocado quase que a reboque do que, eventualmente, a questão do lucro, a questão econômica, a questão do desenvolvimento, entre aspas, tecnológico, pode nos proporcionar. Então, como você já antecipou, a minha formação foi um tanto convulsionada, inclusive para mim. Eu comecei como engenheirão, aqueles engenheiros que sabem que, ou pensam que, ou acham que o importante é só o aspecto tecnológico, só o aspecto técnico, que a questão política, a questão ideológica, a questão ética, a questão climática, a questão... Isso não é de nossa responsabilidade. E nós estamos vendo que agora, cada vez mais, isso fica sob nossa orientação, inclusive, nos projetos que são definidos. As pessoas ainda acham que o engenheiro está ali só para argumentar questões técnicas dentro de um projeto de engenharia, o que é um ledo engano, em função de que um projeto de engenharia implica muito mais do que a parte técnica. Bom, claro que eu não estou dizendo nenhuma novidade para alguns que estão me ouvindo e vão dizer, mas é óbvio, eu não sei o quê. Foi muito difícil, por exemplo, nessa minha carreira, decidir por esse tipo. E aí você vem com aquela questão que você falou com muita propriedade. É mais uma questão de diletantismo do que de uma questão de buscar uma área de pesquisa propriamente dita. Mas as coisas acontecem em função exatamente de uma necessidade. Aliás, um dos enfoques básicos de um projeto de engenharia é identificar uma necessidade. Identificar essa necessidade é traçar um problema. Traçar o problema é inclusive identificar o que nós vamos fazer a partir daí. Então, nessa minha profissão, eu fui buscando certas questões. Eu fiz o meu mestrado em engenharia mecânica. Eu sou formado em engenharia mecânica em 1978, lá naquelas triscas eras, e depois eu fiz o meu mestrado também na área de engenharia mecânica, na área térmica, inclusive já naquela época com alguma visão, achando que nós íamos ter que trabalhar com variáveis contemporâneas muito aquém da questão eminentemente técnica e rapidamente, ou devagarmente, que dá para dizer também, parece o Dorico Paraguaçu, né? Para quem não conhece, era aquele prefeito ontológico que nós tivemos, né? Naquela novela. E então a gente começou a se preocupar com as questões paralelas, entre aspas, as questões voltadas à própria engenharia. E eu fiz a minha dissertação de mestrado em energia eólica. Já na época, eu trabalhei com os rotores Savonius de eixo vertical para tentar ver a eficiência que a gente conseguia, por exemplo, com a elaboração de um rotor Savonius, que é aquele que tem duas pás voltadas uma para a outra, ou seja, se quem imaginar um tambor de gasolina, um tambor de óleo, são duas, ele cortado no meio, voltado uma pá para a outra. É realmente uma coisa de pouquíssima eficiência, e na época a gente estava querendo ressaltar o fato de que essa energia do vento não podia ser perdida. Então a gente fez alguns artefatos, e na época a gente chegou a definições assustadoras, inclusive em termos de eficiência. Mas, em suma, foi um começo na minha carreira que eu comecei a sentir que nós tínhamos que começar, além de resolver problemas de engenharia, identificar novos problemas que estavam sempre à nossa vista, né? O senhor, na época, o senhor... Me interrompa, tranquilo. Tá bom. Não, na época, quem eram essas pessoas aí? O senhor está se referindo a um grupo, o seu orientador, outras pessoas partilhavam essa Sim, a gente trabalhava, na época, inclusive, com um grupo chamado Conserve, que era um grupo preocupado na elaboração de políticas para tentar substituir, já na época,
a dependência excessiva do petróleo, né? Então, com esse grupo, a gente fazia várias auditorias energéticas em empresas para verificar o que se podia utilizar em termos de alternativas energéticas. Inclusive, nós desenvolvemos aqui um projeto bastante interessante, que teve uma certa, como é que eu posso dizer, aceitação, inclusive, do Ministério da Indústria e Comércio, que foi um queimador de serragem, né? Que aqui em Santa Catarina se produzia tanta serragem, tanto detritos em função do beneficiamento da madeira, e nós, na época, fizemos isso. Mas era muito disperso ainda, era uma tentativa, e eu fazia a minha especialização em mecânica dos fluidos, e o meu orientador, o Rogério Ferreira, professor Rogério Ferreira, hoje já aposentado, disse, mas que tal se a gente pensasse em trabalhar com energia eólica? Eu me entusiasmei sobremaneira e fui em busca de várias possibilidades de fazer a minha dissertação de mestrado em cima disso, e levei 2 anos, mais ou menos, e produzi essa dissertação. Teve uma aceitação um pouco ainda, como é que se diz? O pessoal dizia, não, muito diletantismo também, porque você imagina que a eficiência de você produzir energia elétrica, vamos supor, a partir da captação da energia cinética dos ventos, era uma coisa ainda absolutamente sonhadora. Mas, em suma, aí comecei já a me propor a ver que engenharia precisava muito mais do que o aspecto só técnico e de questões já determinadas. Então, eu comecei a me aperfeiçoar, virei coordenador de curso, ajudei a fazer alguns programas de disciplinas que pudessem também introduzir esse tipo de coisa, mas vi que a coisa ainda era meio... Surgiu, então, a minha ideia de fazer o meu doutorado em educação. Que época isso aí, mestre? Que ano, mais ou menos, para a gente situar aí? A ideia me surgiu aproximadamente em 1982, que eu e o professor Teixeira já tínhamos escrito, inclusive, o livro Introdução à Engenharia, que hoje está na sua 40ª edição, seja lá o que for, mas que também está perdendo leitores hoje em dia, porque é um livro mais voltado a questões fundamentais da engenharia, e hoje em dia, com essa coisa do modernismo das informações, a gente está perdendo espaço, porque todo mundo quer apertar uma tecla e que ela resolva já em função de um software que tem aí, etc, etc. Esse nosso livro tem outra ideia em trabalhar em engenharia, que são concepções básicas em engenharia, né? O que é projeto, o que são modelos de simulação, o que é otimização, mas na parte reflexiva, onde os alunos entendam o que são essas coisas e não apenas apertem um botão para que isso surja por mágica, né? E é o que está acontecendo hoje. Inclusive, os alunos não querem mais saber por exemplo, ler um parágrafo com mais do que 10 linhas, porque isso cansa mentalmente quando se pode conseguir isso tudo, entre aspas, né? Pela ideia da nova inteligência artificial, que tudo está resolvido, etc, etc. Eu desviei o assunto um pouco para dizer que, nessa época que Teixeira e eu escrevemos o livro Introdução à Engenharia e vimos a repercussão, principalmente perante os professores, que estava se precisando algo assim para poder dizer para os alunos, quando chegam na universidade, o que é, afinal de contas, fazer engenharia. Eles entram aqui mais perdidos que seguem tiroteio e são jogados em disciplinas que não têm a mínima familiaridade com eles, pelo menos no começo do curso, e eles não têm esse aglomerador, eu já chamaria, de mostrar para eles o que é engenharia. Então, em 1978, que eu me formei, em 1982, nós já pensamos nesse livro, né? Quer dizer, ele, na realidade, saiu lá por 1987, a sua primeira edição, bastante rudimentar ainda, e depois foi sendo aperfeiçoado. A cada ano saía uma nova edição. E aí surgiu em mim, principalmente, e no professor Teixeira também, mas ele acabou se localizando mais no serviço específico do Departamento de Engenharia Mecânica, a minha ideia de ir buscar outro tipo de formação em outras áreas para entender a engenharia com mais profundidade da forma que eu queria. Daí eu consegui fazer o meu doutorado, ou entrei no meu doutorado em 1990 e já em 1995, fazendo as disciplinas lá no curso de ensino de ciências no departamento ou no centro de educação. Mas nessa época vocês já tinham, então, uma disciplina no departamento de engenharia mecânica, na área de... Sim, introdução em engenharia, inclusive, que foi o professor José Carlos Ribeiro da Silva, uma figura... Para você ver como essas questões também pintam muito com o humanismo do próprio professor. Esse professor era uma delícia conversar com ele. Um cara extremamente culto, um leitor, um pianista,
e que sentia que a engenharia precisava. Então, a gente começou a introduzir esse tipo de percepção no curso de engenharia mecânica e foi uma experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ser seu aluno em termos desse aprendizado, lá por volta de 1982. Depois, o professor Teixeira, que era coordenador de curso, se agregou a essa disciplina e de lá para cá, já fazem 40 anos quase, que nós estamos trabalhando o tempo inteiro nessa disciplina, recebendo os calouros na disciplina. Aí que surgiu em mim, digo, a tua formação, Baso, eu conversando comigo mesmo, precisa ter fundamentação epistemológica, precisa ter uma fundamentação livresca em cima de entender o que acontece nesse mundo contemporâneo por aí. Aí eu fui fazer meu doutorado em educação, aqui no Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, orientado por um físico, o professor Angotti, que era participante desse departamento de educação também. Ele dava aula em cursos de engenharia antes de também ir atrás desse tipo de formação. Então, foi uma experiência absolutamente fantástica. Eu fiz várias disciplinas em filosofia, sociologia, pedagogia, tecnologia e por aí. Então, a minha mescla de conteúdos foi muito importante. E, a partir daí, eu virei diria, um leitor ávido. Eu leio de tudo. Eu sou um cara que estou o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo nesse mundo contemporâneo, exatamente para poder trabalhar em cima disso e para poder escrever os livros nessa área, que ainda é muito, como é que eu poderia dizer, vazia no Brasil, mas não por falta de pessoas que queiram. É por falta mesmo de que a própria engenharia, de que as próprias associações de engenheiros, os próprios engenheiros comecem a se dar conta que a nossa formação tem que ser muito técnica, mas não pode deixar a formação humana de lado, porque senão ela fica absolutamente pífia. E, a partir daí, então, eu comecei a escrever. Hoje eu estou no meu 11º livro, né? O 12º, nem me lembro, e de onde agora saiu esse livro aqui em 2020, que é a 6ª edição desse livro, que para mim é meu carro-chefe, né? Você deve conhecer Ciência, Tecnologia e Sociedade e o contexto da educação tecnológica. E dentro dessa ideia, dessa minha formação, hoje tem esse aqui, que é o meu último livro, inclusive, que como é que eu posso dizer? O título é muito demonstrativo daquilo que eu faço, né? De técnico e de humano, questões contemporâneas. E aqui eu faço várias crônicas mostrando o porquê que isso é importante e para que a gente tem que trazer os nossos alunos para esse tipo de coisa. Inclusive, no curso de Engenharia Mecânica, nós temos uma disciplina que era optativa, mas que o MEC, inclusive, numa visita aqui, a fez tornar obrigatória, que se chama Tecnologia e Desenvolvimento, onde nós trabalhamos com os nossos alunos essas questões todas voltadas a esse mundo contemporâneo complexo que nós temos em termos humanos, em termos éticos, em termos climáticos, e por aí vai. Então, Renato, é mais ou menos essa a minha trajetória, mas que é bom e é importante que os engenheiros que estejam nos assistindo saibam que eu sou um alucinado por engenharia. Eu acho que a engenharia é exatamente, hoje, talvez a profissão que toque essa civilização, que manda essa civilização para frente. E, por isso, a importância ímpar de entender os problemas humanos muito mais do que os técnicos. E a gente sabe que isso está acontecendo com muito mais profundidade em outros países do mundo. Eu tenho participado de muitas lives. Eu acho que durante a pandemia eu participei de mais de 75, 80 lives por todo o mundo, principalmente nos países ibéricos, na América do Sul, na América Central, alguns países da África, exatamente tentando trabalhar essas questões voltadas ao aspecto humano dentro da engenharia. Então, essa é uma pincelada, mais ou menos, de quem quer o Walter Baso da vida. Professor, não, é uma coisa eu acho que é bastante interessante, eu acho que é uma conquista de vocês que me parece fundamental, que é exatamente vocês conseguiram um espaço, né? Um espaço no sentido profissional, de estabelecer uma área dentro do departamento de engenharia mecânica, onde então vocês dedicassem o tempo de vocês integralmente, né? Como eu falei no início, em geral as pessoas conseguem um tempo muito lateral das atividades, o tempo que sobra para dedicar, né? E a gente sabe que isso aí é uma luta, né? Eu mesmo tive muito... Bom, aqui na Politécnica, né, só resgatando os anos 60, né, a gente tinha aqui o professor Milton Vargas, né, que eu tive a honra de trabalhar um pouquinho com ele, e o Wilhelm Flusser, né, que era também um grande intelectual. Eles
personalidades escreviam no estado de São Paulo, quer dizer, existiam colunas sobre tecnologia nos anos 60 e 70, quer dizer, hoje não existe isso, para a gente até imaginar a qualidade deles, né? Então, em um certo momento, a gente tentou aqui na Escola Politécnica resgatar um pouco as disciplinas de humanidades, né? E, na verdade, que não passaram de um ciclo de palestras e, novamente, ver as questões, bom, quem que vai abrir mão de currículo, quem que, hora de que vão colocar essa hora, vão tirar de quem e tal. Quer dizer, existe uma correlação de forças que me parece muito desigual, mas que parece que vocês foram muito bem sucedidos. Isso aí eu queria que você contasse. Claro, não, por favor. Não foi fácil. Foi uma luta árdua. Gostaria que você contasse essa história para a gente aí. Tanto é verdade que quando eu falei em fazer doutorado em educação, o departamento me olhou assim e disse, que passa? O que é isso? Enlouqueceu? Nós precisamos produzir, etc, etc. E daí eu me sujeitei, não tenho medo de dizer isso, a várias questões para que eu pudesse ter essa possibilidade do meu diletantismo de ir fazer o meu doutorado em educação. Inclusive porque o próprio departamento dizia, eu não estou cobrando, não, era uma questão séria e que as pessoas diziam, não podemos perder tempo, aspas, né? Onde temos que trabalhar com mecânica dos fluidos, transferência de calor, dentro da minha área principalmente. Imagina você vai lá se dedicar, de repente, estudar filosofia. Então, eu enfrentei isso, e mais, eu trabalhava como participante do tal de conserva que eu falei, e nós tínhamos subsídios do Ministério da Indústria e Comércio, inclusive para complementar nosso salário. Eu abandonei tudo isso, digo, não, é uma coisa que eu quero na minha vida, e daí eu te digo, Renato, eu, por exemplo, me sujeitei a ser coordenador de curso, a ficar com 3 disciplinas, enquanto eu fazia o meu doutorado, sem qualquer liberação de tempo para fazer o doutorado, e mesmo assim eu fiz lá naquele curso, até porque era uma questão de aprendizado, de eu estar em seara que não era minha, eu fiz aproximadamente 100 e poucos créditos nas disciplinas que eram obrigatórias, apenas 28 créditos. Eu digo, eu não posso entrar só por uma questão burocrática, cumprir, não sei o quê. Eu tinha que me especializar nisso. Então, eu virei um leitor ávido, assim, de ler 2, 3 livros por semana, às vezes. E esse costume continuou, graças a Deus, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque eu comecei a conhecer, inclusive, o volume de controle da engenharia através do conhecimento do volume de controle da civilização humana. Então, essas questões todas foram me fazendo e cada vez me apaixonar mais por ser professor de engenharia. Inclusive agora nós estamos entrando nesse semestre e o nosso departamento está discutindo o que nós vamos fazer com essa engenharia que está posta aí. Por quê, para quê e para quem? Porque o pessoal ainda tem aquela ideia de que fazer engenharia é construir gente, como se fossem máquinas para ir trabalhar na empresa e o resto não é conosco. Absolutamente não. Então, tudo isso, Renato, foi nos trazendo um trabalho médico, que eu amo de paixão, não estou aqui me queixando da coisa. Nós tivemos que abrir mão de vários privilégios que a gente teria na carreira acadêmica, inclusive para poder se dedicar a esse tipo de coisa. Eu me lembro que o pessoal dizia assim, mas o teu currículo, como é que vai ficar com essas... Em suma, tudo é decorrência do teu trabalho. Entende? Então, o meu currículo foi cada vez mais enxertado de questões importantes. Hoje eu tenho lá 300 e poucos artigos publicados, 12 livros publicados, e que, inclusive, é até questão folclórica. Perdão. É até uma questão folclórica. Quando eu fui me submeter a uma banca de engenheiros para ser professor titular no meu departamento, eles não... O parecer que eles deram é o seguinte, nos sentimos incompetentes para analisar o processo do professor básico, como que diz, ele não é um professor de engenharia, ele é um professor muito mais amplo. Você vai ver, e não estou mentindo, está aqui. Moral da história, a banca não deu parecer nenhum e eu tive que entrar com recurso para que se fizesse uma nova banca para vir analisar o meu currículo em função dos livros, etc. Mas o pessoal da área de engenharia achava que isso... Afinal de contas, eu estava sendo proposto a ser um professor titular da própria universidade, inclusive, não era nem do departamento. Daí convocaram outra banca, obviamente já tendo essa ideia, engenheiros também, e que simplesmente o meu processo foi aprovado com méritos acima do que era necessário, em função exatamente da produção dentro da engenharia, com motivos ou com teores
que não abarcavam simplesmente as questões técnicas, e sim as questões... E daí os meus livros tiveram, indubitavelmente, principalmente isso aqui, teve um mérito especial, porque eu estou falando em educação tecnológica. Esse livro aqui, para quem não conhece, e está hoje na sua 6ª edição, na verdade 7ª, porque teve uma que foi reimpressa apenas, ele tem exatamente o caráter de mostrar como poderia ser um curso de engenharia com as disciplinas que aqui eu proponho, sem absolutamente mexer nas disciplinas técnicas. Isso, Renato, isso aqui é conversa para mais de metros, né? Então, não foi fácil, realmente não foi fácil chegar nisso. O professor Teixeira, meu companheiro absolutamente indispensável, com muito mais, como é que eu diria, com muito mais pensamentos nessa questão e não no seu doutorado. Tanto que o Teixeira não fez doutorado, ele estava com o doutorado praticamente. Ele disse, não, Barros, eu estou a fim de escrever livro e produzir esse tipo de coisa sem essa questão eminentemente burocrática. No que ele tem suas razões, né? Tem suas razões, porque às vezes a gente cai nessa roda viva da universidade e acha que a questão é só publicar, etc. Tal, e nós vamos abandonando a formação reflexiva dos nossos alunos, o que é um perigo eminente. Não precisa ir muito longe para ver o que esse país viveu nesses últimos 4 anos, onde essa questão da reflexão, da cultura, do acervo cultural do país, inclusive na educação tecnológica, foi absolutamente abandonado. Graças a Deus, estamos com novos ares respirando. Sim. Professor, não, só um comentário da minha experiência. Eu também trabalhei um pouquinho na área especialmente com o Sr. Scholz, na área de História e Tecnologia, e só comentar essa refração, né, esse tipo de conhecimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns livros, né, como coautor com ele, e não foram poucas as vezes que eu tive que retirar do meu currículo essa produção, quando eu estava submetendo para uma empresa, alguma corporação, foi exatamente por puro preconceito, né? Então, de fato, não é uma coisa simples lidar com isso aí. Mas, mestre, eu gostaria de retornar, quer dizer, um pouco do que era essa questão da educação tecnológica no início dos anos 80 e como que evoluiu nesse tempo, esse desse para fazer, se é que evoluiu, né? Vamos dizer assim, no Brasil em especial. Não, eu acho que evoluiu, pelo menos pela minha história. Eu não posso fazer análise. Eu vejo, por exemplo, como é que hoje eu sou visto falando sobre essas questões em vários simpósios internacionais, nacionais, etc. E como é que eu era visto na época. Claro que também tem a questão da experiência, tem a questão do teu, como é que faz, do teu gingar em cima do assunto. Eu me lembro que na época, por exemplo, eu ia participar de um congresso tipo COBEM, ou mesmo tipo COBENGE, que já era mais aberto para essas questões educacionais, e o pessoal me via assim como um ser alienígena, como quem diz, o que você quer, cara? Nós não temos essa responsabilidade, a responsabilidade de trabalhar as questões humanas, as questões éticas, as questões econômicas, não é nossa, são de outras áreas de conhecimento. E hoje não existe, mas estamos todos no mesmo barco. Se nós não pensarmos nas questões voltadas ao resolver problemas de engenharia, também nós pensamos. Não dá mais para pensar em fazer um projeto que não adote a ideia de que nós precisamos pensar na questão climática, na questão ambiental, na questão da poluição, na questão econômica, na questão social, na questão política. Não dá mais. Então, esse tipo de postura dos próprios professores de engenharia mudou um pouco em função de que é uma questão de sobrevivência, não é só de dizer politicamente correto, não. Então, mudou muito essa percepção, inclusive nas conversas que eu tenho com as pessoas. Eles até acham assim meio... Mas já sabem que, inclusive, os alunos estão cobrando deles. Os alunos estão pensando que a vida deles é que está em jogo quando eles estão fazendo qualquer curso, seja engenharia, medicina, culinária, dança, tem que entender esse volume de controle, porque não são mais coisas absolutamente bipartidas ou multipartidas que não tenham conexão uma com a outra. Então, quando a gente falava em educação tecnológica lá na década de 80, e foi quando eu comecei realmente a me preocupar com essas questões, mas pouca gente... Você era meio que esculhambada, como diz, lá vem um base, encheu o saco desse tipo de coisa. Não tenho medo de falar isso, eu já estou com meus 70 anos e agradeço penhoradamente ao lampejo que eu tive na época, porque fez a minha vida modificada. Não é só a vida de profissional. A hora que você vira um leitor, a hora que você vai conhecer as questões do mundo, não só as questões do teu umbigo, que é a questão eminentemente técnica, você começa a ver
que a vida tem que ser levada da forma que for, mais complacente, vou dizer, com a civilização que está posta aí. Não é possível uma civilização como a nossa, onde 70% das pessoas não tenham acesso às benesses, por exemplo, que nós temos hoje, de poder ser pessoas educadas, pessoas com acesso à tecnologia, etc, etc. Então, na época, as pessoas achavam que quem falava isso era refratário à tecnologia. Ah, lá vem aquele tipo os ludistas, né? Absolutamente. E depois disso, modificando esse tipo de pensamento. Então, claro que se utilizou uma determinada psicologia para trabalhar com as pessoas. Eu vejo no meu departamento hoje a receptividade que os professores têm em relação ao meu trabalho e ao do Teixeira. É diferente. Os próprios alunos dizem, meu Deus, eu estou vendo uma coisa que eu não via em outras disciplinas, como, por exemplo, refletir sobre o que é tecnologia, por quê, para quem. Então, são essas questões. E eu estou falando de engenharia porque nós somos engenheiros, mas isso tem que se constituir uma obrigatoriedade em todas as áreas do conhecimento que cada vez estão mais involucradas, envolvidas, mais juntas. Então, são essas questões todas, Renato, que eu defendo com veemência, às vezes com uma paixão desenfreada mesmo, porque nós vamos ter que adotar esse tipo de comportamento em todas as escolas, inclusive em função da fuga dos alunos das escolas de engenharia, porque eles não estão mais sabendo. Todo mundo hoje quer ser youtuber, ou jogador de futebol, ou artista, porque ninguém mais está pensando, por exemplo, em uma profissão onde ela realmente agregue a questão civilizatória para que a gente tenha uma melhoria nisso tudo que está posto aí. Mas eu vejo uma diferença enorme hoje. Hoje, falar sobre isso, eu me sinto a cavaleiro. Tanto é verdade que eu tive tanta receptividade que eu escrevi 12 livros, e todos esses 12 livros estão acima da sua 5ª edição, em função de que, não sei se é para criticar, mas as pessoas estão lendo. Então, são essas questões que a gente tem que tentar movimentar. E, por mais paradoxal que possa parecer, Renato, as próprias empresas, eu não vou falar nisso, porque eu sou meio alheio ao que acontece dentro de uma empresa, mas elas vão ter que pensar num cidadão com uma formação muito mais voltada a entender os problemas do mundo, não só os da própria empresa, porque nós estamos sendo cada vez mais arrastados a pensar na questão climática, na questão ambiental, na questão econômica, na questão social, porque as próprias empresas têm que ter um comportamento voltado a esse tipo de coisa. Você sabe, por exemplo, que na Europa, hoje, na comunidade europeia, ninguém faz um projeto de engenharia onde, por exemplo, 6 a 8% do orçamento esteja voltado a esse tipo de preocupação social, econômica, etc, etc. Não, era sobre exatamente isso que tem uma coincidência, eu ia comentar. Essas suas ideias, dentro do mundo acadêmico, eu entendo perfeitamente, eu acho que tem uma capilaridade, eu acho que isso é fundamental, e dentro do próprio departamento eu conseguir essa penetração já é uma coisa fundamental nos alunos, né? Mas, ao mesmo tempo, como engenheiro, né, eu conheço um pouquinho a realidade das empresas, né, e as empresas é uma busca frenética em torno de um compromisso fundamental do capitalismo, que é a acumulação de capital, que é o lucro, e isso introduz uma dinâmica dentro do processo que acaba um pouco essas questões de fundo, vamos dizer assim, e aí, por estarmos num país periférico, né, que agrava a situação, né? Então acaba que essa formação desse engenheiro ela acaba sendo destinada para ser enquadrada nesse tipo de empresa, né? Ou seja, como que a gente faz essa transição de uma formação, de fundamentação que você estabelece dentro da universidade, e como é que dialoga com esse dia a dia, né, das empresas, né, e em especial dentro do Brasil também, que eu acho que é um agravante das empresas, né? Você fala assim, essas questões ambientais, me remete às empresas da Noruega. Aqui, minha opinião, né, é uma questão muito assim, de discurso ainda, até de marketing, né? Vou exagerar um pouco, mas existe muito essa questão do marketing da empresa politicamente correta, tal, que a gente não está aqui para discutir isso, mas gostaria de ver, assim, dentro desse conhecimento, como é que você enxerga isso aí sendo transplantado para as empresas? Eu vejo o primeiro passo é você trabalhar com seus alunos, porque eles que vão lá para a empresa depois. Entende? Eles, mas tem lá o tipo de comportamento da chefia, o pessoal. O que acontece é que as próprias empresas, e aí vem essa questão que eu estou querendo colocar com um pouco mais de
um pouco mais de, como é que eu poderia dizer, importância hoje. As próprias empresas vão ter que entrar nesse tipo de comportamento. Veja quando existem as reuniões políticas dos dirigentes do mundo contemporâneo. Se fala em clima, se fala em energia alternativa, se fala em energia limpa, se fala em emissão de CO2. E de onde é que sai tudo isso? As empresas, por mais que elas pensem no lucro, nos acionistas, etc., 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 elas vão ter que se dar conta que talvez tenha que minimizar um pouco essas questões brutais, às vezes, em busca do lucro, etc. e tal, e que não vai diminuir muito o lucro, aliás, dentro da capilaridade das questões humanas hoje em dia, o lucro, inclusive, vai ser dependente do jeito que essas empresas se comportam perante as comunidades internacionais em termos de nós cuidarmos de uma coisa que é fatal, que é o planeta Terra. Daí vem a dizer, lá vem aquele pessoal do não sei o que, você sabe do que estou falando. Então, essa questão toda aí vai ter que partir, inclusive, dos dirigentes das empresas, que vão ser os alunos que nós estamos formando hoje, daqui a pouco. E esses alunos, eles têm que ter esse tipo de formação reflexiva já durante o seu caminhar dentro da universidade. A universidade, nos últimos 4 anos, e não vou querer culpar ninguém, nenhum nem outro, ou nos últimos 30 anos, ela foi perdendo a sua capacidade de gerar conhecimentos. Ela foi se tornando quase que uma formadora de mão de obras de acordo com o mercado que está posto aí. Então, e isso não é só no Brasil, não. Isso é um problema mundial, isso é um problema humano, isso é um problema civilizatório. E se nós não repensarmos nisso, eu sei, você tem toda a razão, eu já trabalhei em empresa. Já trabalhei em empresa muito pouco, mas um ano e pouco, trabalhei dentro de uma empresa logo que eu me formei e senti como é que a questão é lá. E você tem que ter esse jogo de cintura, mas, em compensação, o patrão que eu tinha, nem me lembro mais quem era o patrão, ele tinha sensibilidade, pelo menos, de conversar sobre isso. Por quê? Para que ele tenha essa sensibilidade, alguém tem que conversar sobre isso e mostrar para ele que isso também vai implicar na questão lucrativa da própria empresa. Então, é uma coisa muito complexa e é nisso que eu acredito quando eu escrevo um livro, por exemplo, sobre educação tecnológica, com questões alternativas a isso. Porque parece que o pessoal está achando que escola de engenharia é só para formar pessoas para trabalhar em empresa. Não é verdade. A engenharia tem muito mais a oferecer, como, por exemplo, inclusive determinar projetos de órgãos públicos para que essa civilização que está posta aí não seja tão desigual, tão absurda como é. Né? Não precisa ir muito longe. Eu não sei se você conhece, mas eu tive um papo esses tempos aí com o professor Dagnino, Roberto Dagnino, e a gente tem conversado muito sobre isso. É um trabalho que me aproxima muito do dele, que se fala em tecnologias sociais. As escolas raramente falam nisso. Nós estamos sempre com a pretensão de querer acompanhar só a tecnologia de ponta, porque senão a gente perde o trem da história. Claro que tem que ter esse cuidado. Pô, nós estamos morando num país onde você mora de esquistossomose ainda, cacete. O que tem isso a ver com engenharia? Tudo. É saneamento básico, etc. Eu aqui não estou falando de engenharia mecânica. Vê se as escolas, pelo menos a grande maioria delas, tem esse tipo de preocupação na formação dos egressos ou na formação dos futuros profissionais em termos de trabalharmos tecnologias sociais. Se a inteligência artificial é importante, indubitavelmente. Aqui para o Brasil, talvez nós tenhamos tecnologias muito mais importantes, por exemplo, a serem trabalhadas dentro dos currículos de engenharia. Né? É claro, eu me desviei um pouquinho do assunto em termos de falar como é que a gente faz dentro da empresa. Insisto e repito, aposto na formação dos nossos alunos, dos nossos estudantes. São eles que vão ter uma nova característica intelectual, uma nova característica reflexiva, primeiro para verificar o seguinte: engenharia, tecnologia não é feita só para os bem aquinhoados que nem nós. Ela tem que ser feita para todos. Então, são essas questões todas que as escolas de engenharia, por mais que alguns relutem em discutir, tem que trazer à tona. Mas você não imagina assim que, por exemplo, o papel dos conselhos, né, do CREA, no caso, dos sindicatos, mesmo das confederações de empresas, né, talvez não fosse um meio assim de internalizar isso aí de uma maneira mais orgânica nas empresas, assim. E como você vê a atuação dessas instituições aí nesse meio aí social da engenharia, como articuladores da engenharia
na nossa sociedade, empresas e universidades. Olha, eu já participei muito mais de CREA, de Confia. Na época que eu era participante da BENGE, inclusive eu fui um grande colaborador da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Então, nós tínhamos muitas reuniões com o pessoal do CREA, do Confia, e isso na época que eu falo, lá por 1995, 99, 2000, por aí, a gente discutia, inclusive as próprias associações como o CREA, o Confia, quer dizer, o Confia já com muito mais autonomia do que o próprio CREA, que depende do Confia, etc., em termos de leis, a gente pensava em fazer esse tipo de reavaliação dos cursos de engenharia para verificar de que forma a gente poderia trabalhar nos currículos, eu já nem falo nos currículos, mas na filosofia do curso, o que a gente quer com o curso de engenharia. Veja o que aconteceu agora no litoral paulista. Isso é falta de engenharia, é falta de visão, é falta de conversa, é falta de querer trabalhar com questões que estão postas e a gente continua o tempo inteiro de olhos fechados. Veja, as nossas associações, Renato, eu não tenho muito medo de falar isso. O que aconteceu durante todos esses 4 anos aí, que tudo estava sendo destroçado, etc. Tal, não se manifestou, não disse nada, ficaram quietinhos, etc. Tal. Agora nós vamos pagar um preço muito alto para recolocar esse país no caminho, não estou nem dizendo do desenvolvimento pleno, mas da civilidade, pelo menos, para a gente começar a repensar, inclusive, os cursos de engenharia. Essa é a minha... Veja, Renato, eu estou aqui, eu já poderia estar aposentado há 10 anos pelo meu tempo de serviço. Eu continuo aqui na universidade porque é um espaço que eu tenho para tentar reverter alguma coisa em cima do que eu acredito. Não estou nem dizendo que é o certo, mas é do que eu acredito e que eu acho que nós temos que ter um repensar, inclusive, das associações de engenheiros. Falo de novo de engenharia, mas é associações médicas, associações de qualquer associação de profissionais, porque esse país, eu falo no Brasil principalmente, precisa ser restabelecido a sua lógica de desenvolvimento. Não adianta só formar engenheiro, só formar médico, só formar economista, com esse tipo de paradigma que é o dominante hoje na situação do nosso volume de controle do planeta Terra. Nós sabemos que esse processo está dando errado. O processo civilizatório está dando errado tanto que nós estamos com uma guerra. A gente vê o que aconteceu, por exemplo, na Turquia, que a gente chora por uma coisa absolutamente inevitável, porque é uma questão natural, e, ao mesmo tempo, vê lá a guerra Rússia-Ucrânia matando gente, destruindo tudo, e todo mundo fica... mas é muito difícil conseguir a paz. Então, Renato, não adianta a gente querer fugir dessas questões, mesmo na engenharia. Essas questões têm que ser discutidas. Está lá a nossa engenharia na Ucrânia e na Rússia fazendo horrores de coisas bonitas, novos armamentos que são modernos, etc. Não sei, Renato, eu às vezes me exaspero com esse tipo de coisa, porque eu fico inconformado com a ignorância humana em cima desse processo civilizatório. Mas você comentou aí rapidamente a questão de currículos, isso é uma coisa bastante interessante, né? Que no ano passado eu cheguei a ver algumas iniciativas, isso é recorrente, né? De conselhos de indústrias, né, bastante interessados, né? A crítica aquela recorrente, né? A universidade muito isolada da sociedade entre aspas, né? São as empresas. Claro, né? É que a sociedade para as empresas são eles só. Não, então, mas eu gostaria de que você comentasse um pouco, né? Que primeiro é a crítica recorrente de afastamento, né? Universidade, sociedade e tal, que a gente sabe, entende que não é bem assim, mas enfim. Mas, por outro lado, essa, de certa maneira, não chega a ser ingerência, né? Mas essa correlação de força que está se estabelecendo me parece cada vez mais intensa, né? Da influência dessas confederações na criação de currículos, né? E, ao mesmo tempo, a gente pode também estabelecer, quer dizer, no seu tempo, no meu tempo, nós tínhamos universidades públicas, né? E que tinham lá o seu status, seu valor, sua fundamentação, e dos anos 90, especialmente para cá, foram criadas N mais uma universidades particulares, né? Evidentemente, muitas delas com qualidade, mas boa parte delas com um compromisso um pouco diferente, vamos dizer assim, do que a gente percebia lá no início, né? Então, dessas duas variáveis, né, me parece que começa a emergir uma ideia assim vamos fazer um currículo para resolver um problema da empresa, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho, até pela perspectiva histórica que você tem aí, que é bastante importante aí. Renato, essa discussão veio das triscas eras.
Eu me lembro que um dos artigos que Teixeira e eu escrevemos para a Associação Brasileira de Educação e Engenharia, e que teve uma repercussão imensa, para uns negativa, para outros positivos, que o artigo se chamava, nem sei mais onde é que anda esse artigo, se chamava Grade Curricular ou Concepção Filosófica. Porque o pessoal sempre vê a mágica e vamos mudar a grade agora. Agora apareceu o torno X1417, nós precisamos de uma disciplina que possa dar conta desse tipo de aprendizado. É óbvio que a dinamicidade de aparecimento de tecnologias, de novos assuntos, etc., é constante, é diário. Então, quando se fala em currículo, por exemplo, e as empresas têm esse tipo de preocupação, de repente a empresa X quer que tenha no currículo tal assunto porque atende a demanda dessa empresa. Mas o curso, por isso a ideia do concepção filosófica, não na ideia de trazer filosofia para dentro, mas o que nós queremos com o curso de engenharia. Então, é um aspecto puramente burocrático, talvez, de ter uma concepção, uma coluna vertebral que seja estabelecida a priori e depois o resto vai aparecendo em função das necessidades, eventualmente de disciplinas optativas, etc, etc. Mas a formação básica do nosso engenheiro tem que ser exatamente essa concepção de entender o que é engenharia, de entender o que são processos de projetos, etc. e tal, e o resto é uma decorrência do tempo que nós estamos vivendo. Então, eu não sou um fanático, muito pelo contrário, não sou um defensor de extensas reformas curriculares. Pode até acontecer que seja necessário em função de um momento que a gente se encontra em que se tem que reformular toda a ideia do que nós queremos com engenharia. Mas a questão da grade curricular, a questão da formação curricular, para mim, é o menos importante. Eu sou muito mais preocupado com a formação intelectual dos professores que nesses cursos agem para levar, por exemplo, os seus alunos a refletir, os seus alunos a entender o processo todo do engenheirar. E o processo todo do engenheirar não é só engenheirar, é saber sobre cidadania, é saber sobre tudo que concerne ao nosso volume de controle de um processo civilizatório. Então, esse processo, essa ideia de modificação curricular... Aliás, eu tive, não sei até se não te mandei, eu acho que eu te mandei até uma live que eu tive com o pessoal lá de Fortaleza sobre essa questão que a Benji está mexendo. Inclusive, eu troquei ideias nessa live com o presidente da Associação Brasileira de Educação em Engenharia, onde eles estão, de novo, falando nas mágicas de reforma curricular, e que agora as habilidades, que agora não sei o quê, sempre tem uma coisa mágica para resolver. E eu voltei a insistir, olha, meu querido, me parece que o que nós precisamos em termos de currículo, em termos de curso de engenharia, é formação de professores. E não estou só falando na formação em nível de doutorado, porque o cara é PhD na letra de não sei o quê, não sei o quê. Não é só isso. Isso também. Mas, paralelo a isso, esse professor que vai trabalhar com jovens não tem que ficar só pensando em escrever seu paper, seja lá o que for, e tem que começar a discutir engenharia, e a engenharia é muito mais ampla do que isso que nós pensamos que é eminentemente entender da técnica pela técnica. Então, discussão sobre currículo é uma coisa secular, não estou exagerando, mas vem de décadas já, e sempre gira, mexe aqui, vamos pôr essa disciplina aqui, porque daí vai motivar mais os meus alunos. O que vai motivar os alunos é eles saberem o que significa engenharia na vida deles e na vida da civilização contemporânea. Mestre, você acha que essas suas propostas, essas suas ideias, quer dizer, é uma coisa que se aplica muito ao Brasil, ou a gente pode estender isso aí para domínios internacionais? São questões também internacionais? Mas sem dúvida que são internacionais, sem dúvida. Esses dias, faz o quê? 2 meses, eu tive na abertura de um congresso sobre educação tecnológica e engenharia na Colômbia, mas é exatamente essa discussão que vem à tona. Quer dizer, é exatamente essa discussão que vem à tona para aqueles que estão se preocupando realmente com isso. Porque os outros não estão nem aí, continuam. E eu sei como é que funciona esse troço, eu sei. Pretensão da minha parte, mas mais ou menos eu imagino que deva estar continuando esse tipo de procedimento, é que os professores que entram nos mais variados departamentos de engenharia hoje em dia, é lá ter uma publicação, ter uma pesquisa, a questão voltada, não estou nem dizendo a pedagógica ou a didática,
mas a questão voltada à reflexão epistemológica, a questão ideológica, a questão política, que muitos dizem, não, porque isso tem que ficar fora a questão política. A questão partidária, sim. Mas a questão política é absolutamente indispensável em qualquer situação de vivência humana. Pô. Então, essas questões estão fazendo falta nos departamentos de engenharia. E eu estou te dizendo que isso não é uma questão só do Brasil. Eu acabei de escrever um capítulo do livro lá para um órgão americano que nem sei quem com o professor de Juiz de Fora, com o professor do Rio de Janeiro, onde o título do nosso capítulo é Que Engenharia Queremos? Olha, uma publicação internacional, bastante reconhecida, que raramente pensava nessas questões. E agora nos convidou, por exemplo, para escrever esse capítulo que está para sair publicado agora. Que engenharia queremos? Então, não é uma discussão de nível local, é uma discussão de nível, diria, humano, porque a pergunta nem seria que engenharia queremos, que civilização nós queremos. Essa civilização que está posta aí está errada. Isso todo mundo está vendo que não está dando certo, seja no país X, Y, Z. O problema é que, numa civilização em que a riqueza do mundo contemporâneo está na mão de 8 pessoas físicas, 60% da riqueza do mundo contemporâneo. Caramba, que civilização é essa? Então, são essas questões todas, Renato, que por mais que queiramos fugir, é de nossa responsabilidade também, digo, nossa responsabilidade dos engenheiros, das escolas de engenharia, das empresas que às vezes não querem discutir isso e que inexoravelmente vão ter que discutir, porque é uma percepção, inclusive, que vai entrar nas variáveis dos problemas que ela vai ter que resolver, inclusive para ter o lucro que é sempre tão almejado dentro de qualquer empresa. O senhor já comentou várias vezes, aí já fez todas comentou todos os tópicos sobre a sua equação civilizatória, né? Só não citou o nome, né? Eu gostaria de dar um espaço aí para você colocar essa sua ideia, essa sua proposta aí. Isso aí foi uma questão daqueles insights que você tem de vez em quando, por exemplo, saiu essa edição desse livro aqui, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu fiquei sempre pensando, mas pô, isso não abarca tudo que a gente quer. Fala assim, ciência, tecnologia e sociedade. Inclusive, ciência, tecnologia e depois a sociedade. Não é sociedade, ciência e tecnologia. Em suma, questões de paradigmas. Né? E eu cheguei e disse, mas por que não falar numa equação? E aí veio aquela... Veja, não é para resolver a equação civilizatória. A equação civilizatória é aquilo que eu falei, foi um insight, através das várias leituras que eu tinha, etc. Onde eu faço simplesmente uma metáfora. Então, aí, quando se fala em equação, o pessoal da engenharia, da tecnologia, já acha que é coisa mais séria. Na realidade, é uma metáfora onde eu coloco todas as variáveis contemporâneas com sua temporalidade, com o seu contexto, que tem que ser igual à mínima dignidade humana. Uma coisa absolutamente, como é que eu poderia dizer, simplória, mas que tem uma fundamentação impressionante em termos da metáfora, para nós começarmos, por exemplo, a entender processos que nós temos que resolver sempre em busca da mínima dignidade humana. Não é através do lucro. E aí, nessas variáveis contemporâneas que eu falo, é da ciência, é da economia, é da ética, é do lucro, é do combustível. Todas essas variáveis vão ter que ser trabalhadas nos seus mais determinados contextos e na sua temporalidade, que, obviamente, o que hoje é uma variável contemporânea importante, amanhã pode não ser, para que a gente trabalhe nas escolas, independente de disciplinas que estejam sob sua responsabilidade, de entender esse volume de controle, onde o somatório, ou problemáticos, ou de vantagens, ou seja lá o que for, dessas variáveis contemporâneas, me encaminhem para a mínima dignidade humana. E aí que o professor, o educador, o empresário, o cidadão, vai ter que estar constantemente antenado para verificar de que modo a gente lida com uma variável contemporânea para que ela atinja a mínima dignidade humana. O resto, para mim, é perfumaria. O resto que queira se atingir, que daí alguns vão dizer, não, mas eu só estou impressionado com o meu lucro, quero ter a minha lancha, a minha mansão, o resto que se exploda. Tudo bem, é uma questão de concepção. Agora, a ideia que eu tenho dentro da educação com essa variável contemporânea, com essa equação civilizatória, que talvez seja um dos princípios desse livro aqui que eu escrevi, mas que ainda estava muito incipiente a ideia, hoje já tenho alguns artigos, algumas entrevistas, algumas palestras dadas sobre isso, onde eu quero deixar bem realçado para as pessoas que
que queiram entender o que eu quero dizer com isso, que a equação civilizatória não está aí para ser resolvida e que daí elimina os problemas que nós temos. Não, é apenas uma metáfora matemática, e talvez sem rigorismo teórico, né, que nos diz o seguinte, curto e grosso, o somatório das variáveis contemporâneas tem que ser igual à mínima dignidade humana. E é o que eu trabalho hoje em dia, Renato, dentro de qualquer estabelecimento educacional que esteja. Eu quero mostrar para os meus alunos, eu quero mostrar para a construção desse meu conhecimento que qualquer alternativa que não busque a mínima dignidade humana, para mim, na qualidade de educador, não serve. Mesmo que você venha me dizer, mas veja a praticidade disso, basta depois. Não me interessa. Cada um lida da forma que quiser lidar com a ideia do que ele tem que fazer com o problema que está na sua mão. E aí vem essa questão que você fala, mas na empresa não é assim. Não me interessa que a empresa continue tendo lucro. Desde que esse lucro, desde que essa ideia, desde que essa produção não avilte o que eu reputo como a coisa mais importante dentro da civilização contemporânea, que é a mínima dignidade humana, que 70% da civilização humana não está tendo, infelizmente, ao ter educação, saúde, essas questões que são absolutamente indispensáveis. Claro que alguns engenheirões daqueles que eu conheço, mas é a base. Vá para qualquer lugar, isso aí que nós precisamos é eficiência, é produzir, é lucro. Para quê, por quê e para quem é a minha pergunta. Porque até depois nós, inclusive os privilegiados, vamos chorar em cima de certos conceitos errôneos que nós tivemos e que levaram essa civilização humana a estar no ponto em que se encontra. É um desenvolvimento cruel, inumano, pelo menos para, não vou dizer 70% da população, mas os 50% da população mundial. Então, é isso aí, Ronaldo. Não, eu entendo, eu acho que é um negócio, é uma ideia extremamente interessante, mas talvez o meu lado engenheiro, né, me faça pensar assim sempre como tornar orgânica essa discussão, não só nas universidades e também nas empresas, que a gente, eu acho que já pensar bastante alto, né? Mas, e aí, primeira coisa, vem os meios, né, para tornar orgânica, né? E aí a gente começa a dar uma concretude, assim, para essa metáfora, que me parece também passa pela formação de uma massa crítica, que também não existe, né? Não me parece. Sem dúvida. Então, e aí me parece que a primeira coisa seria isso, né? Como é que a gente forma uma massa crítica? Claro que, eventualmente, você está divulgando essa ideia, essa metáfora, uma coisa original, que talvez resgatando várias ideias também, mas colocando na pauta para discussão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu olho para o meio que eu estou, assim, eu percebo a dificuldade de articular como ideia, assim. Não poderia ser dado um passo adiante, assim, no termo de criar instrumentos que a gente possa disseminar isso aí, instituições, alguma coisa assim? Eu te dou um depoimento pessoal. Eu tenho feito isso há 40 anos. Sim. E eu te confesso que, mesmo que tenha subido uma bolinha, modificou. Então, existe um livro, inclusive, que eu usei muito, que se chama Utopia para Realistas. É óbvio que isso é, entre aspas, utópico nessa civilização que nós vivemos hoje. Mas, como dizia o meu querido Galeano, para mim, o maior escritor da América Latina, o Eduardo Galeano, ele dizia o seguinte: a utopia nos serve para caminhar. Se a gente perder esse tipo de percepção, nós vamos cair no engodo desse pessoal que está destruindo o planeta Terra e que se acham os conhecedores do assunto, que nós temos que aqui gozar o resto que depois se exploda, né? Como que diz assim, a geração futura que vem aí. Pelo amor de Deus, nós estamos fazendo uma sacanagem com esse pessoal que vem aí, porque está se desenvolvendo uma civilização que a grande maioria acha, meu Deus, como nós somos bons, que maravilha, nós produzimos isso. Sem dúvida, o ser humano é uma coisa fantástica, mas ele é absolutamente egoísta e, às vezes, cruel em função de pensar só em si. Então, a ideia que eu tenho com essa equação civilizatória, por exemplo, é óbvio que não é mudar o mundo, mas é que um educador, por exemplo, ao estar trabalhando determinado assunto com seus alunos e que ele vai captar numa variável contemporânea que seja contextualizada com a região em que ele vive, que seja temporalizada com o tempo em que ele vive, e solucionar ou buscar fazer um projeto para esse tipo de situação, onde a mínima dignidade humana seja sempre levada em consideração.
É minha pretensão, entendo, Renato. Não sei, eu comungo da tua preocupação de como é que a gente faz isso, eu não sei. Eu fui conversar esses dias com 80 pessoas numa escola de escola técnica, e eu fiquei emocionado ao conversar com eles. As pessoas estão pensando nisso também, mas o que acontece? É aquilo que se disse. Com que subsídio eu vou trabalhar com... Não é, eu não estou nem falando com os alunos, é com os nossos colegas professores que não estão nem aí para isso aí, e, inclusive, quando olham para você, dizem o seguinte: meu Deus, coitado, no Basso não conseguiu ser engenheiro. Não tem importância. Isso não me preocupa, entende? Claro, e eu ainda tenho o privilégio de não me preocupar com isso, porque eu posso falar isso em função do fato de eu ter chegado até aqui como um professor bem difundido, etc, etc. Nunca senti necessidade, apesar do nosso salário estar aviltado em função de certas políticas que tem por aí, eu consigo viver muito bem, e é isso que eu quero para todo mundo. Por mais politicamente correto que possa parecer, daí o pessoal vem e diz: mas vem que esses teus discursinhos ideológicos. Não é discurso ideológico. Não é um discurso nem de esquerda, nem de direita, nem de lado, nem de cima, nem de baixo. É um discurso de ideologia de vida. E não é nem de ser politicamente correto, é por uma questão de necessidade e sobrevivência. Eu tenho meus filhos, tenho meus netos, eu não quero que eles comecem, daqui a pouco, dizer o seguinte: por causa do meu pai, por causa do Renato, por causa dessas pessoas, esse processo se tornou irreversível. Então, é essa a minha consciência como educador. E eu sei que é diferente, por exemplo, o engenheiro ter que... É aquela velha história. Eu falo para meus alunos de vez em quando: se eu viesse aqui o dono de uma fábrica de armas te convidar para fazer um projeto de um revólver, você aceitaria? Claro, professor, que eu aceitaria, porque a minha profissão... Claro que... Veja, a discussão é muito mais profunda. Agora, ele não vai fabricar um revólver para limpar o ouvido, por exemplo. Entende? Então, são essas questões de fundo. E aí vem aquilo, Renato, que eu te digo, que a complexidade é muito maior. Vem a questão do estabelecimento de um Estado democrático, vem a questão... E por tudo isso é que eu luto na qualidade de um educador e engenheiro. Amo ser engenheiro. Tenho um orgulho enorme de ser engenheiro, até porque essa profissão nos permite estar discutindo isso que eu e você estamos discutindo. Sem dúvida. Entende, Renato? Então, é isso aí, meu querido. E, não, eu só para complementar isso. Eu estou aqui sentado. Não, eu faço essas recorrências, né? Até evocando meu lado engenheiro, assim, instrumentalizar. Sabe, eu trabalhei com bastante gente na área de humanas e eu sei que essas utopias, eu acho que tem sua importância, são fundamentais. Mas eu confesso que eu tenho uma perspectiva, até pela idade que eu tenho também, que a gente tinha uma perspectiva de evolução, né? E a gente sabe que as pessoas as instituições vão evoluindo. Mas eu fiquei um pouco abalado nos últimos 4 anos que nós convivemos com um país absolutamente distópico, né? E me impressionou muito a fragilidade das instituições, das pessoas, em combater ideias completamente primárias, né? Comportamentos primários. A gente... Barbárie e civilidade. A barbárie, exatamente. Por isso que eu queria chamar a atenção, né? Você está trabalhando com a equação civilizatória e nós estamos praticamente saindo num período de barbárie, assim, em vários aspectos. Né? Mas assim, uma coisa que me incomodou nesse período foi a fragilidade que a gente, né? Vou comentar, demonstrou em lidar com uma situação que me pareceu tão primária, mas, puxa, a gente não tem força para lidar. E fomos, e por muito pouco nós não continuamos esse processo. Né? Mas esse é só o meu desconforto. Mas assim, e daí só, Renato, falando o seguinte: não tem que discutir isso com os nossos alunos, Jesus? Não, sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu vou dizer uma coisa, só para encerrar esse teu assunto, e você continua... Claro. Eu respiro melhor hoje. É diferente eu estar... Eu não estaria aqui dando essa entrevista para você com esse tipo de crença que eu ainda tenho, que essa civilização vai mudar, entende? Porque eu, até 30 de outubro, eu não conseguia levantar e pensar em qualquer... Hoje, não estou dizendo que seja uma maravilha, em absoluto, mas eu respiro outro ar dentro desse país. E por isso é meu prazer estar conversando contigo sobre esses assuntos que são notórios para serem discutidos. Sim, sem dúvida. E assim, falando especificamente da classe de engenheiros, assim, eu fiquei bastante impressionado também, porque eu convivo, né? Então, eu era exatamente o cara a ficar calado. Né? Renato, isso é decorrência da escola que nós temos hoje. Exatamente. Você acha que é diferente com as associações de médicos, por exemplo?
Sim, Não sim, sim. é. Claro, não, eu talvez até pior, tá? Que a minha esposa é médica, talvez Eu até estou te pior. dizendo. Eu digo assim, eu acho que a gente, com nosso potencial, com nossos fundamentos, talvez criar instituições mais fortes, né? Que é isso que você tem feito esses 40 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente saber entender que, a qualquer momento, né, a gente pode ter um revés tão grande quanto a gente teve. Mestre, eu gostaria de deixar uns minutos finais, né, eventualmente, tem muitas coisas a gente abordar aí, o seu conhecimento é vasto, sua experiência é vasta, né? Eu gostaria de deixar alguns minutos finais aí para o senhor fazer um encerramento, algum tópico que o senhor gostaria de abordar e a gente não teve oportunidade. Claro, novamente, a gente espera que a gente tenha outras oportunidades, né? Mas por hoje eu acho que a gente já conversou bastante aí. Deixa a palavra livre para o senhor. Renato, eu fiquei muito feliz quando eu recebi aquele teu WhatsApp falando nessa possibilidade da gente poder discutir essa coisa, além da visita que você me fez aqui na sala, em outros tempos, etc, etc. O que eu quero dizer é o seguinte, eu estou aqui plenamente à disposição enquanto eu estiver respirando, e agora eu estou respirando melhor, graças a Deus, e não são 40 anos só de profissão, não, eu estava fazendo a conta, que eu estou com 70 anos hoje, fiz agora em janeiro 70 anos, e eu estou aqui na UFSC, desde 1970, então são 53 anos já que eu estou mexendo com essas coisas e sinto um prazer sempre. Ao mesmo tempo que eu fico feliz em discutir essas coisas, eu fico angustiado de ver que pouco anda, como se disse. Parece que a gente... parece que o que eu estou conversando contigo agora, eu já estava conversando há 40 anos atrás e a coisa andou muito pouco, mas não é verdade. Não é. Eu acho que andou bastante e, às vezes, eu fico um pouco preocupado com nossos professores mesmo, que dizem, mas essa gurizada de hoje não quer mais nada. Nada. Eles estão ávidos por uma coisa, que não é só informação, principalmente a reflexão. Eu sei porque eu tenho discutido livros com meus alunos em sala de aula. Eles te dão um banho e depois estão aqui, Baso, qual é outro livro que tem ali? Porque eu estou começando a conhecer. É isso que eu estou chamando a atenção. E aí vem de novo aquilo da tua preocupação premente, né? Mas os engenheiros são assim, porque nós fizemos os engenheiros assim. Os engenheiros têm que ver que esse mundão aqui está na mão dos algoritmos, esse mundão está na mão dos valores que nós jogamos nesses algoritmos, e quem joga esses valores nesses algoritmos são os engenheiros, são os técnicos, que têm que ter os valores para que esses algoritmos não sejam tão, como é que eu posso dizer, tão cruéis e tão violentos com a nossa juventude, que fica completamente, como é que eu posso dizer, alucinada com o que eles veem. E é realmente sedutor, né? Vamos chegar a conclusão. Não, isso aí é um desafio. E nós temos que começar a trazer isso de volta. Então, Renato, encerrando essa minha participação aqui, que eu espero que depois você me mande para a TEL ver o que a gente discutiu tanto, eu queria que se repetisse muito. E estou me colocando à disposição, eu sei que você tem um trabalho muito interessante em cima disso. A hora que vocês quiserem fazer um trabalho, uma discussão presencial, de preferência, que eu não aguento mais tanto a televisão, eu ficaria muito feliz e estou me colocando à sua disposição para qualquer eventual conversa que vocês queiram fazer e de repente, até organizar uma coisa um pouco mais aprofundada em função do que nós vamos fazer com isso, né? Vamos fazer. Que daí vocês me colocam um pouco mais na realidade, porque às vezes eu sei que eu voo muito sonhando com questões que... Não, eu acho que... Não, você tem uma composição muito interessante, né? Porque eu trabalhei muito com historiadores, né? Então, lá vem o Renato, engenheiro, né? Porque é aquela coisa, qual é o próximo passo, o cronograma, se a gente está condicionado a isso, né? E você tem um híbrido, que eu acho que é bastante... E eu acho que é necessário, tá? Eu não estou desfazendo da minha... Eu acho que também deixar as coisas como... converso com queridos colegas e tal, né? Mas eu acho que é importante também ter uma perspectiva de projeto de engenharia, de início, conclusão, final, como é e eventualmente o que agregamos ou não ao processo. Né? Mestre, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, foi muito rica, muitas informações, e parabenizar aí você, aproveitar a oportunidade aqui, você, professor Luiz Teixeira, por essa luta, né, desses tantos anos aí, que vocês conseguiram galgar novamente, vou dizer isso aqui de um cara que tentou e não conseguiu, é criar espaços dentro de instituições, a partir de uma luta intensa, né, onde a gente possa, então, consagrar, né, uma importância
e uma relevância de uma área de educação para engenheiros, né, de fato, né, consolidada, né, e que não seja simplesmente um puxadinho ali do departamento, né. Então isso para mim é uma coisa, realmente é uma coisa de muito mérito. Renato, deixa eu te interromper antes de me despedir, dizer que você não conseguiu, só o fato de você estar proporcionando isso aqui. Mas é isso, Renato, é isso que a gente tem que trazer. É essa questão da reflexão que proporciona a possibilidade de nós chegarmos nisso. Então, me desculpe discordá-lo, mas você tem conseguido. Não. E te agradeço muito essas portas que você abre, essas janelas que você abre, achando que não são importantes e que são fundamentais. Muito obrigado por essa oportunidade mesmo. Não, imagina, eu que agradeço, mestre. Imagina. E até um próximo encontro aí, tá, professor? Que seja breve. Que seja breve. Tá? Tá bom. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Abração, Renato. Tchau, tchau.